Olá! Para você que tem vontade de ter conhecimento sobre a sua doença ou sobre as doenças neurológicas, nos acompanhe em Pílulas da Neurologia. Você, doente com um diagnóstico de mal de Parkinson, ou você familiar de um doente com mal de Parkinson, vocês já se perguntaram a história desta doença? Por que tem este nome? Quem descobriu? Quem investigou, iniciou os primeiros tratamentos? Quem foi? James Parkinson, médico que viveu entre 1755 a 1824 e que descreveu pela primeira vez a doença de Parkinson em 1817. Vejam bem, há mais de 200 anos, esta doença já está descrita e, a partir de então, vários profissionais da área da saúde, pesquisadores, evoluíram sobre tal. Evoluíram sobre a doença, sobre a forma do seu diagnóstico, sobre os diagnósticos diferenciais, enfim, para que hoje os médicos atuais consigam dar uma resposta melhor, um diagnóstico correto entre todas as outras patologias semelhantes e podermos assim ajudar ao doente parkinsoniano, melhorando os seus sintomas, a sua qualidade de vida, assim como orientando e dando apoio a todos os seus familiares. A história refere que lá em 1817, este médico, James Parkinson, começou um tratado, começou a descrever na realidade sintomas que ele percebia em uma série de 9 doentes, que foi o estudo base dele, em que eles estavam parados, sentados ou de pé e que tinham um movimento agitante, que na época se convencionou chamar paralisia agitante, que é o tremor, né, involuntário. Isto levava a uma diminuição de força e levava também a uma diminuição do movimento. Chamo a atenção que isto começou com o estudo de 9 pacientes. Parkinson selecionou 9 doentes naquela época para, em observação conjunta, começar a fazer um conjunto de sinais e sintomas a fim de descrever esta doença. Devemos observar que esse estudo relatava na época que apenas 5 desses 9 doentes tinham todos os critérios de inclusão do diagnóstico. Neste decorrer, após o estudo da semiologia, ou seja, dos sinais e sintomas desta doença, começaram outros estudos mais aprofundados para compreenderem que determinados elementos químicos não tinham a sua plenitude de atuação dentro do cérebro, numa determinada localidade. Perceberam que esta doença, 30% desses doentes evoluíam com um quadro de demência e concluíram ser, então, uma doença neurodegenerativa. Chamamos atenção que é a segunda doença neurodegenerativa que mais acomete. Normalmente idosos, raramente antes dos 45 anos. Não impossível. Em momento oportuno, iremos falar sobre a terapêutica. Espero que tenham conseguido compreender. Basicamente, um apanhado superficial para você entender um pouco mais da sua doença. Um abraço a todos.